noite, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi marcada pelas bolsas mundo afora, voltando a bater recorde histórico na expectativa da retomada econômica com o avanço das vacinações. Deu touro de ouro mundo afora nos Estados Unidos, na Europa. Foi a terceira semana consecutiva positiva nos Estados Unidos. O S&P, o maior índice dos Estados Unidos, bateu hoje seu 20º recorde de fechamento. O 20º touro de ouro de 2021. A Bolsa do Brasil retomou 118 mil pontos perdidos lá em fevereiro. Essa semana ela foi mais volátil, mas a Bolsa não andou muito não, tá? Teve muita notícia aqui dentro do Brasil, né? Subiu na segunda, na terça-feira ficou de lado, na quarta-feira oscilou pra caramba, mas terminou quase no 0 a 0. Na quinta-feira subiu, hoje tá caindo um pouquinho e na semana a Bolsa tá terminando em alta de 2,20%, tá? Bom, foi marcado também, foi uma semana com menos liquidez, tá? No mundo inteiro. Teve feriado no começo da semana, no mundo afora, né? E as bolsas tiveram um volume um pouco menor, tá? O Ibovespa, tá? O que sustentou essa alta mundo afora, sustentando esses recordes, esses touros de ouros, né? É o desempenho dos juros longos, juros de 10 anos lá nos Estados Unidos, que estão comportados. Gente, vocês têm que entender uma coisa, deixar claro na cabeça de vocês, é que os juros de 10 anos, os títulos de renda fixa 10 anos de qualquer país, eles influenciam mais, com mais força as bolsas do que os juros de curto prazo, os juros de 2 anos, né? Seria como se fosse um tesouro direto por aqui. E como os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos arrefeceram de 1,78 uma semana atrás, né, para 1,65, isso ajudou bem os mercados. Mês passado, lá em março, vocês lembram, o salto que deu nos treasuries, lá nos T10, e os investidores ficaram irritados e venderam bolsa agressivamente. Vocês lembram? Caiu a Nasdaq, afundava, todo dia afundava, tá? Principalmente a Nasdaq, né, que são empresas de tecnologia que são de capital intensivo, elas dependem, né, de dinheiro para continuar girando. Outros propulsores positivos do mercado foram, a última ata do Banco Central Americano, a ata do Copom, da reunião do FONC, lá do Federal Reserve, tá? Que sinalizou, né, que os estímulos vão permanecer e que os juros baixos também vão continuar por um bom tempo. 2 indicadores econômicos no mundo inteiro vieram predominantemente animadores, tá? No cenário local, o destaque fica para a semana da infraestrutura, a InfraWeek, e para as marteladas do ministro Tarcísio, que quebrou o martelo da V3. Se ele soubesse o trabalho que dá para arrumar um martelo desses, tá? Bom, na política, a semana ficou um pouco mais calma, né? Teve o jantar do presidente, dos empresários, e foi bem falado, pelo menos no mercado, tá? Já o dólar teve uma semana mais volátil, né? Teve bastante assunto político, mas também oscilou e tá terminando a semana com 0,5% de queda, tá? Você teve a fala do Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, a fala do Roberto Campos Neto, né, o presidente do Banco Central brasileiro, a fala do Fábio Canzuco, diretor do Banco Central aqui no Brasil, e, obviamente, a investigação pelo Senado, né, pedido pelo STF, de possíveis erros do governo na pandemia, no comando da pandemia, pedida hoje pelo STF, né, trouxe volatilidade para o real, né, para o dólar real, e o real teve hoje um dos piores desempenhos entre todas as moedas emergentes do mundo, mas na semana não foi um dos piores desempenhos, não. Quer ver? Vamos botar o gráfico da semana do dólar aqui, e o dólar até que tá tranquilo nessa semana, né, num geral, tá? Ou seja, ele oscilou bastante bem como a bolsa e acabou, né, 0,5% de queda só. Bom, vamos lá para os principais pontos que eu separei para esse nosso Sextouro de hoje. As atas do FONC e do Banco Central Europeu. O grande destaque da semana foi a divulgação da ata do FONC, né, que é o órgão que decide os juros lá, como se fosse o nosso Copom lá nos Estados Unidos. E também a fala do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell. O documento, né, a ata, as minutas, indicaram uma postura mais suave do Banco Central americano, né, que coincide com as declarações do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, de que a economia está melhorando, mas ainda está longe de ter uma recuperação completa. E eles vão continuar estimulando e vão continuar com juros baixos. E também disseram que a alta da inflação é temporária e que eles têm as ferramentas corretas para tomar conta e lutar contra a inflação. Uma mensagem na mesma linha, de lado a lado, né, de mãos dadas, garantir
garantindo a manutenção da política de juros baixos e os estímulos monetários. Leia-se, injeção de dinheiro, tá? E essa injeção de dinheiro vai ser pelo tempo que for necessário. O Banco Central Europeu também não enxerga superaquecimento da economia e também mandou uma mensagem bem parecida. 2. Os indicadores econômicos da semana. Tá? A semana começou com o mercado reagindo positivamente para os dados do emprego americano que saíram na sexta-feira passada, que era feriado aqui, tá? O payroll de março, que é o equivalente ao CAGED dos americanos, mas é o indicador econômico mais importante do mundo, trouxe a criação de quase 916 mil empregos, para ser exato, tá? 40% acima do esperado. E esses dados foram confirmados pelos PMIs, tá? Outros indicadores financeiros que medem a temperatura dos setores, das economias, e o setor de serviços, além do setor da manufatura nos Estados Unidos, também vieram melhor do que o projetado, melhor do que o esperado, melhor do que o estimado. Na Europa e na China também os PMIs animaram os investidores, porque também vieram acima do esperado. Ou seja, a gente viu um bando de indicadores, uma chuva de indicadores saindo pelo mundo e todos melhores do que o esperado. Ainda nos Estados Unidos, porém, por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego, né, aceleraram inesperadamente lá nos Estados Unidos. Saltaram para quase 750 mil pedidos de seguro-desemprego, tá? Mas a Bolsa ignorou a piora, né, e foi com tudo, e lá nos Estados Unidos bateu o touro de ouro sem parar. Essa semana ainda trouxe as revisões das projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI. E não foi só para os Estados Unidos, nem só para o Brasil, não, foi para o mundo inteiro. Agora, eles acreditam que o PIB global deve crescer em 2021 6%. Até semana passada, o último estudo dizia que ia crescer 5,5%, tá? E tudo isso é muito em função da economia americana, que deve crescer 6,4% esse ano, e eles achavam que ia crescer só 5,1%. A China também vai crescer 8,4%, mas ela já ia crescer 8,1%, então ela não mudou muito a média mundial. A zona do euro também deve crescer em 2021 um pouco mais do que antes. Eles acreditam que vai crescer 4,4%, eles acreditavam em 4,2%. Mas tudo com um grau de incerteza elevado pela pandemia. O Brasil também, né? Eles também mudaram a expectativa de expansão para 3,7% em 2021. Antes era 3,6%, mas o FMI faz questão de errar forte pro Brasil, tá, gente? Sempre. Bom, e o desemprego, né, de 14,5% aqui é o que eles estão achando. Bom, aqui a inflação também veio bastante abaixo do esperado hoje. Tanto o IGPM quanto o IPCA trouxeram boas notícias pro Brasil nessa sexta-feira de sextouro. A inflação perdeu força. Vai, tourinho, graças a Deus. Bom, aliás, se você quiser entender mais profundamente como funcionam os indicadores que pressionam os mercados, as bolsas, as taxas de juros, você pode fazer o curso Touro de Ouro na newcursos.com.br, uma empresa do grupo Jovem Pan. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br, tudo junto, e use o super desconto do Sextouro. É um voucher, né? Você escreve lá Sextouro e você pode comprar esse curso em 12 vezes de R$ 59,00. Super acessível. Vamos lá para o terceiro ponto importante que eu separei para o nosso Sextouro, a Infra Week, é o terceiro ponto da semana da infraestrutura. O governo licitou entre quarta e sexta, hoje, né, 28 concessões de infraestrutura com potencial de captar 10 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Vai, Torinho! Tá? Foram 22 aeroportos, que teve a francesa 20 Airports entre um dos vencedores, tá? E teve também um trecho de ferrovia e 5 portos. Aliás, os 5 portos foram hoje, se não me engano, né? Os leilões tiveram êxito e mostraram que o apetite pelo investimento no Brasil segue forte, né? Sendo que nos aeroportos o ágio médio superou mais de 3.000%, tá? O mês de abril, né, ainda vai trazer outros leilões ligados à infraestrutura, e as marteladas do ministro Tarcísio foram o maior destaque local, tá? O cara quebrou o martelo da bolsa de verdade. Na verdade, eu nem sei, eu tenho por fontes fidedignas, aquilo lá que é uma obra de arte, tá? Eu tenho por fontes fidedignas, né, que, aliás, quem faz esse martelo, tá? Eu vou até ler aqui para vocês. É uma obra de arte criada, chama Martelos, tá? É uma obra de arte criada especialmente para a cerimônia de inauguração do novo pregão da B3, que era a Bovespa, em 1992, pelo escultor Osni Branco, tá? Que foi uma personalidade muito importante lá na Bolsa. E ele ligou reclamando, não sei se foi ele, mas o cara que hoje faz, eu acho que ele ligou na Bolsa e disse, fala para esse senhor aí que tá martelando que esse terreno
esse martelo é uma obra de arte. Eu juro por Deus que isso aconteceu, tá? De qualquer maneira, eu fico com a impressão que essas marteladas fortes do ministro Tarcísio parecem um grito de alguém que tá fazendo muita coisa e não tá sendo notado. Então fica aqui os meus parabéns, ministro Tarcísio, porque você é uma inspiração para nós trabalhadores. Vai, Tarcisinho! Vamos pro quarto ponto importante desse setor, que é o cenário político. A semana trouxe volatilidade aos mercados, com bastante ruído político, sendo exacerbado hoje, com o STF ordenando que o Senado comece uma investigação sobre as ações do governo durante a pandemia do coronavírus. E isso, obviamente, estressou o dólar, porque pode iniciar um atrito entre o Judiciário e o Presidente da República. Bom, pelo menos a solução para o orçamento parece estar bem próxima e o governo passou a apoiar a aceleração das vacinas aqui no país. E esse jantar, aliviou o mal-estar, ajudou os ativos locais. Havia rumores que tinha um mal-estar do presidente, do governo, com a Faria Lima. O presidente Jair Bolsonaro foi aplaudido por 2 vezes nesse jantar, quando ele defendeu o teto dos gastos e quando ele defendeu o ministro da Economia, o doutor Paulo Guedes. O presidente também defendeu o avanço das reformas tributárias e fiscais. Vai, Torinho! E o outro ponto importante foram as vacinas. Mas, no caso das vacinas, a falta de insumo para produzir as vacinas virou uma preocupação mundial. O Butantan parou a produção nessa semana, mas ontem anunciou que vai receber os insumos para produzir 5 milhões de doses. E o Brasil chegou à marca de 1 milhão de vacinas aplicadas por dia. Mas o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que a marca deve dobrar para 2 milhões de vacinas por dia em maio, tá? E também o aparecimento dos desdobramentos de novas variantes também ficou no radar, né? A Câmara aprovou também um projeto para permitir que empresas privadas comprem vacinas desde que eles doem a mesma quantidade de vacinas ao SUS. E a vacina AstraZeneca voltou a ser criticada, com as autoridades europeias enxergando, admitindo que possa haver uma ligação entre os coágulos sanguíneos e a vacina da AstraZeneca, o imunizante. Outro ponto também é a escalada da segunda onda do Covid-19 no Brasil. A gente bateu recorde de novo de mortes, gente. É uma tristeza, nós estamos todos de luto. E também, na província mais populosa do Canadá, também espalhou muito coronavírus e pesou sobre o petróleo. O petróleo andou caindo de preço um pouco, tá? Bom, para a semana que vem, a gente vai ter algumas coisas importantes. Vai ter a fala do presidente Jerome Powell, aqui com o Estopa, Você vai ter uma chuva de falas dos dirigentes do Fed, tá? Vai começar a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2021 lá nos Estados Unidos. Vai sair alguns balanços importantes, como JP Morgan e Goldman Sachs. Vai ter a produção industrial lá nos Estados Unidos, tá? Vai ter também, vai sair vendas do varejo nos Estados Unidos da semana que vem e vai sair índices de inflação por lá. Aqui no Brasil, vai ser vencimento de opções sobre o índice Bovespa, tá? Vai sair vendas do varejo aqui também e também vamos ter dados da inflação por aqui também, tá? Vai sair o IPCS, e o IGP-10. Na zona do euro vai sair a produção industrial, que é importante. E lá na China, na quinta-feira, vai sair o PIB chinês, a vendas do varejo, produção industrial de março. É isso aí que tem para a agenda da semana que vem. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Nos vemos na segunda-feira, aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ouro, 10 para as 8 da manhã ou 10 para as 9 da manhã. Eu sou Pablo, tenham um lindo fim de semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo.